Epa, 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 mais uma aula especial para você. Eu sou o professor Marcos Murakami, lá do canal Matemática Rapidola, e eu vou falar com vocês aqui de sequências. Professor, eu esqueci a ideia de sequência. Se você lembrar, por exemplo, dos dias da semana, você tem segunda, quem você diz? Terça, professor. Quarta, você fala sequenciado. Os meses do ano, mas nós temos sequências também de figuras, nós temos sequências numéricas, e falando em sequências numéricas, vamos conhecer logo aqui uma sequência bem popular, chamada sequência de Fibonacci, que aparece em vários fenômenos aí da natureza. Essa sequência de Fibonacci é uma sequência numérica que ela tem um padrão, uma lei de formação. A sequência de Fibonacci, ela começa assim. O primeiro elemento dela é 1. Primeiro elemento é 1. Segundo elemento também vale 1. E a partir daqui, cada elemento que vem na frente é a soma dos dois anteriores. Ei, você pegou a ideia? Começa em 1, o próximo vai ser 1 mais 1, 2. O próximo, 1 mais 2, 3. Repetindo. Sequência de Fibonacci é uma sequência numérica que começa em 1, o segundo elemento também é 1, e a partir daqui, cada elemento é a soma dos dois anteriores. E 1 mais 1 vai dar 2, 1 mais 2 vai dar 3, 2 mais 3 vai dar 5. Ah, professor, não diz que eu já sei o próximo. Quanto é o próximo? Muito bom, 8. Quem é o próximo? 13. Mas para quem esqueceu, não olha lá. 3 mais 5, 8. 5 mais 8, 13. E assim você segue, é infinito. Aqui você tem a chamada sequência de Fibonacci. Uma observação importante, quanto mais longe você tiver, e quando você divide, por exemplo, 8 por 5, 13 dividido por 8, o próximo número aqui é 21 dividido por 13, esse valor se aproxima de um número famoso, 1,618, chamado número de ouro. Guarda aí, o número de ouro, tá bom? Vale 1,618, que é a divisão. Quanto mais distante você tiver, divide esse por esse, esse por esse, esse por esse, vai se aproximar de 1,618, que é chamado número de ouro. Então você começa logo percebendo que as sequências são interessantes. Dê uma pesquisada a mais, né? Eu vou deixar essa tarefa para vocês, tá bom? Coloque aqui nos comentários se você pesquisou, o que é que você descobriu, né, mais aí sobre a sequência de Fibonacci. Eu vou esperar esse feedback de vocês, tá bom? Quero mais informações aí dessa sequência aí de Fibonacci. Agora eu tenho uma outra situação bem aqui. Eu tenho uma sequência, essa sequência aqui de figuras. Primeira figura, que é a primeira. Segunda figura, a terceira. E eu quero que você me diga o seguinte: quantos quadrinhos deverá ter o quinto elemento dessa sequência? Vai pensando. E aí outro detalhe importante, escreva a expressão do termo geral. A gente vai conversar já já que história é essa de termo geral. Então, dá uma pensada aí, enquanto o tio apaga essa informação aqui da sequência de Fibonacci. Olha, uma das maneiras para você chegar à conclusão disso aqui, você poderia montar uma tabela. Não poderia montar uma tabela para facilitar? Você me ajuda? Você pode fazer assim, ó. Pega aí o seu caderno, sua caneta. Você pode fazer o seguinte. Você passa aqui uma linha, bem aqui uma outra linha e vai montando aí as linhas da nossa tabela para a gente perceber, né? Procurar um padrão, uma lógica na questão. Vamos passar aqui agora as colunas, né? Vou passar bem aqui. Aqui eu vou colocar, vamos lá, figura 1, figura 2, então posso colocar aqui a numeração da figura. Você pode colocar assim um número da figura em questão. Número de figura. E aqui, ó, primeira figura, segunda, terceira. Podemos colocar mais uma linha aqui para ter um pouquinho mais de informação de segurança aonde a gente quer chegar. Bem aqui você pode colocar o total de quadrados. Pode colocar assim,
número de quadrados vermelhos, número de quadrinhos vermelhos. Então, aqui, ó, número de quadrinhos que eu vou ter. Tudo bem até aí? Então, você vai se organizando. Aqui, ó, figura número 4. Vamos lá, me ajuda aqui a resolver a primeira situação. Quantos quadrinhos deverá ter o quinto elemento da sequência? Olha, o primeiro elemento da figura 1, aqui, ó, só tem um. Então, você tem aqui um, coloque aqui um quadrinho. Na figura número 2, eu tenho aqui 2 vezes 2. Confere? 2 vezes 2, eu tenho 4. Bem aqui, eu vou ter 4. Na terceira figura aqui, eu tenho 3 vezes 3 aqui. Eu tenho 9. E agora, você consegue perceber? Ó, na primeira figura tem 1. Na segunda tem 4. Na terceira tem 9. E na figura 4? A gente olha, professor, posso desenhar? Pode, está correto. Você pode vir aqui desenhar. Mas quando você desenhar, o que você vai perceber? Olha, se aqui é 2 por 2, 3 por 3, a próxima figura vai ser 4 por 4. E 4 por 4, se você fizer 4 vezes 4, vai dar quanto? 16. E aí você já tem aqui, ó, 16. Vou colocar bem aqui. E na figura número 5, eu quero saber, professor, se na figura 2 aparecer um 4, que é 2 vezes 2, na terceira 3 vezes 3, 9, na quarta figura 4 vezes 4, 16, então aqui na quinta figura só pode ser 5 vezes 5, que vai dar 25. E aí você conseguiu aí gabaritar a situação A. Quantos quadrinhos deverá ter o quinto elemento dessa sequência? O quinto elemento vai ter 5 vezes 5. E se eu perguntasse para você, e o sexto? Professor, o sexto é 6 vezes 6. E o sétimo? 7 vezes 7. E aquele que está em qualquer posição N? Fica complicado. Como assim qualquer posição N? Ei, se você sabe fazer para 4 aqui, que é 4 vezes 4, 5, 5 vezes 5, se eu falar que é N, você vai pensar assim, se aqui vai ter N, aqui vai ter N também. Então, N vezes N vai dar N ao quadrado, muito bom. Então, é isso que ele está perguntando aqui. Escreva a expressão do termo geral, é uma fórmula. Você diz assim, ó, o A, esse A seria a posição, aqui, ó, A1, você pode chamar assim, ó, A1, primeiro termo, A2, segundo, A3, terceiro. Agora que eu entendi. Então, esse A1 é o primeiro, A2 é o segundo. Eu não posso chamar de B1, B2? Pode. Só que a gente gosta de chamar de A. Né? Primeiro termo, segundo. Mas se você chamar de B1, B2, B3, não importa. Tá bom? Então, aqui eu posso chamar de Q1? Posso. Q2? Pode. Você escolhe a notação. Legal? Então, um A que ocupa a posição N. Esse N é a minha numeração. É o que ele fala bem aqui, ó, o elemento. A1, primeiro elemento. A2, segundo elemento. Tá pegando a visão? Então, AN vai ser o quê? N vezes N. N aqui, N por N, N ao quadrado. E aí você descobriu o termo geral da nossa sequência, que é N elevado ao quadrado. É isso que nós chamamos de termo geral. Eu gostaria que você entendesse muito aqui, essa parte inicial ela é muito importante. Essa linguagem, o que é que a gente quer dizer? Né? Na matemática nós chamamos de A1, primeiro termo, A2, segundo termo. Esse número que aparece aqui, esse índice aqui, ele é a posição para a gente. Primeiro, segundo, terceiro. E aqui você parar, professor, não entendi, eu não quero mais estudar isso, não é assim. Você tem que pegar um papel, uma caneta, montar uma tabela e ir raciocinando, perceber qual é a lógica da questão. Legal? Agora você vai anotar aqui que eu já volto com mais uma questão. Vamos agora observar essa próxima questão aqui, ó. Observe uma sequência, eu tenho uma sequência, está aqui a figura, primeira, segunda, terceira, legal? Quantos quadrinhos brancos deverá ter a quinta figura? A gente já fica olhando assim, prof, eu não vou conseguir, calma. Primeira dica é você analisar montando uma tabela, por exemplo.
Bem aqui você coloca a posição, primeira figura, figura de posição 1, segunda, terceira, seria aquela ideia, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo da sua sequência. Então aqui posição 1, 2, 3, 4, 5. E aqui eu tenho número de quadrinhos vermelhos e número de brancos. E aí a gente vai montando para perceber a lógica, tá? Então você tem que ter calma para perceber qual é o padrão que está escondido na questão. Você pode me ajudar? Venha cá. Na primeira figura, eu tenho um vermelho e branco não apareceu nenhum, então 0. Na segunda figura, eu tenho 2 vermelhos e brancos eu tenho 2. Aí você vai completando bem aqui. Ah, legal. Na terceira figura, eu vou ter aqui, ó, você vem aqui e diz, olha, eu tenho 3 vermelhos e brancos eu tenho 6. Eu tenho 6 aqui. Legal? Agora você vai ter que descobrir agora e na quarta figura. Primeira ideia, você pode desenhar. Você pode chegar aqui e montar o desenho, fique à vontade. Chega aqui, vai desenhar. Mas eu gostaria que você percebesse a lógica. Primeiro, qual é a lógica que você poderia notar aqui? Olha, nesse caso bem aqui, sempre as diagonais, né, na diagonal, podemos falar assim, estão os vermelhos. E aqui, como ele é 2 por 2 aqui, se ele é 2 por 2, eu tenho 2 elementos na diagonal. Aqui é 1 por 1, só tem um elemento vermelho na diagonal. Aqui 3 por 3, eu tenho 3 na diagonal. Então, o que eu gostaria que você notasse, que o próximo número aqui, por exemplo, no próximo, número 4, quantos quadrinhos vermelhos eu vou ter na diagonal? Ah, professor, a gente vai ter 4. Aqui, ó, 2 por 2 tem 2 vermelhos, 3 por 3 tem 3 vermelhos, 4 por 4 vai ter 4 vermelhos. E 5 por 5 vai ter 5 vermelhos. Então, bem aqui, ó, os vermelhos eu percebi. E os que não são vermelhos? Aí você poderia anotar um detalhe bem aqui. Poxa, aqui, se ele é 3 por 3, é porque eu vou ter aqui 9. 3 vezes 3, vou ter 9. Só que eu tenho essa diagonal que desconta. Então, aqui, esse total você faria assim. Olha, Mura, se aqui é 4, 4 vezes 4, eu vou ter 16. 16 quadrados pequenos, bem aqui. Aí 16, aí menos os da diagonais que são pintados de vermelho. Você pegou a ideia? Vamos repetir? Nesse caso aqui, quando é 5 por 5, aí você para e diz, Mura, se é 5 por 5, na diagonal eu vou ter 5 vermelhos. Está aqui. E os que não são vermelhos? É a diferença. Diferença de quê? Você vem aqui, ó. Se ele é 5 aqui, ele vai ser 5 por 5. 5 vezes 5 vai dar 25 quadrados pequenos. Aí você faz 25 menos da diagonal, que são vermelhos. Aí eu vou descobrir os brancos. E aí menos 5 vai dar 20. E aí você gabaritou aqui a letra A. Também aqui, ó, resposta 20. Só que dessa maneira, você pode obter uma fórmula, é o que está pedindo aqui. Escreva uma fórmula que permita calcular a quantidade de quadrinhos brancos em qualquer situação. Quando ele me dá a posição, eu digo qual é a quantidade. Vamos tentar fazer? Olha lá, se você notou direitinho aqui, na situação da posição 4, da posição 5, observe como eu fiz. Aqui era 4, eu fiz 4 vezes 4 menos a diagonal que era 4. E aqui era 5. Eu fiz 5 vezes 5 menos a diagonal que é 5. Aí eu paro para pensar. Pera lá. Se for 6. Ah, prof, 6 vezes 6, correto, menos 6. Legal. E se for n? Ah, se for n, n vezes n menos n. Corretíssimo. E quando você faz algo geral, você está criando uma fórmula, um termo geral. Você diz assim, ó, que o total de quadrados brancos, vou chamar de B, total, vou colocar bem aqui, total de brancos será, a posição n será n vezes n vezes n, menos a sua diagonal que tem n elementos vermelhos. E aqui você tem uma fórmula, total de brancos será n vezes n, é n elevado ao quadrado, lembra?
menos n. E aqui você tem a nossa fórmula que nós chamamos para isso aqui de termo geral. E essa fórmula funciona. Você pode testar. Por exemplo, 4, aí você joga 4 aqui. 4 a segunda, 4 vezes 4, muito bom, 16. 16 menos 4 vai dar 12. Então, nessa questão aqui, primeiro você aprendeu a ter paciência. A pegar uma situação dessa, eu não sei fazer, professor, te acalma. Você vem devagar, você olha e vem analisando, monta uma tabela, posição, número de quadrinhos vermelhos, número de brancos, e aí você vai percebendo uma lógica, um padrão. Esse é o objetivo aqui da aula, você perceber isso e chegar mesmo até a generalizar, que é obter esse termo geral. Termo geral é isso, uma fórmula que você joga um valor aqui de n, esse n é a posição. Joga o valor do n e descobre a quantidade aqui no caso de quadrinhos brancos. Copia aqui que eu volto com mais uma questão rapidola. Vamos agora resolver essas duas situações aqui. Vamos começar por essa? Determine os 3 primeiros termos da sequência definida por AN 5N mais 2. Ah, professor, já não gosto disso não. Quando vem assim, eu não entendo. Te acalma, venha cá. Primeiro, vamos lá. AN 5N mais 2. Não é o termo geral? O que isso quer dizer? Que é uma fórmula que vai me fornecer o primeiro, o segundo e o terceiro. Mas, professor, como é que eu faço para obter o primeiro? Basta substituir no lugar desse n o número 1. Quando você, no lugar do n, colocar o número 1, vai achar o primeiro. Ah, professor, deixa eu ver se eu entendi. Se eu jogar 1, eu acho o primeiro. Se eu jogar 2, o segundo? Isso mesmo. Eu, quando jogar o número 3, vai achar o terceiro. Ah, então eu já sei fazer. Ótimo, vamos lá? Vamos fazer? Então, aqui você vai jogar assim, ó, no lugar do n, jogar e substituir, tá? No lugar do n, vai colocar o número 1. Vai ficar 5 vezes 1 mais 2. Quanto é que dá 5 vezes 1? Dá 5. Mais 2, 7. Então, eu tenho o primeiro elemento. Agora, você vai jogar aqui o número 2. Dessa maneira, vai achar o A2, o segundo elemento. 5 vezes, no lugar do n, aqui é uma multiplicação subtendida. 5 vezes 2 mais 2. Me ajuda aí. 5 vezes 2, 10, professor. Mais 2 vai dar 12. E agora você vai achar aqui o terceiro. Quem vai ser o terceiro? Joga o número 3 aqui. 5 vezes 3 mais 2. Mais aqui 2. E aí você tem 5 vezes 3 vai dar 15, mais 2 vai dar 17. E aí você tem os 3 primeiros termos da sua sequência. Quem são? 7, 12 e 17. Não importa qual é a aparência desse termo geral, a ideia é a mesma para você fazer. Por exemplo, uma sequência dada pelo termo geral. Já apareceu uma raiz aqui, mas não importa. Ele falou que o termo geral é A índice N, não interessa se a letra é maiúscula ou minúscula. AN bem aqui, raiz quadrada de N mais 1. Determine situação A, o terceiro termo. A3 aqui, o terceiro termo. E aqui na B, o quinto elemento. Quanto equivale o quinto termo? O que é que eu faço, professor? Vai substituir. Nesse caso, se eu quero o terceiro termo, você vai jogar aqui no lugar do n o número 3. Vai ficar assim, raiz quadrada de n. Quanto é o n aqui? Um número 3 mais 1. Deixa eu sair da frente para você anotar aí, ó. AN, raiz quadrada de n mais 1. No lugar do n, eu coloquei o número 3 aqui no termo geral da nossa sequência. Aí 3 mais 1 vai ser 4, e aí você vai ter raiz quadrada de 4, que vale quanto? Vale 2. Então, o terceiro elemento dessa sequência aqui é o número 2. E ele pode perguntar quem ele quiser. É a mesma ideia. Por exemplo, eu perguntei aqui, o quinto elemento vai ficar raiz quadrada de n mais 1. No caso aqui é 5, mais o número 1. E aí você vai ter raiz quadrada de 6
Ah, prof, não tem raiz quadrada exata. Não importa. Está aqui, é o resultado. O quinto elemento vale raiz quadrada de 6. Então, quando aparecer uma questão e na questão você tiver o termo geral, você pode obter o primeiro, basta substituir no lugar do n, primeiro n igual a 1, n igual a 2. Legal? Que dessa maneira, quando n é 1 aqui, você acha o primeiro. Quando n é 2, acha o segundo. Anota aqui que eu volto com mais uma questão rapidola. Vamos agora fazer essa situação aqui. Se não deu tempo para você copiar, te acalma. Depois você vai voltar essa aula e você vai anotar com calma, tá bom? Considere a sequência A1 igual a 4 e AN igual a n menos 1 mais 2, onde n pertence aos naturais e n é maior ou igual a 2. Calma, professor, calma que eu não entendi nada. Calma, tenha paciência. Né? A gente olha assim, parece complicado, mas você vai entendendo passo a passo. Vamos lá. Primeiro, A1 igual a 4. O que isso quer dizer? O primeiro número vale 4. Posso colocar? Eu tenho uma sequência onde o primeiro número vale 4. Legal? Tudo bem até aí? A1, primeiro número, 4. Tudo bem, professor? O que está dizendo isso aqui? Olha o que está dizendo. AN é igual a n menos 1. Como é que eu vou entender? AN, o número que está na posição n, vai ser o anterior, porque ó, se aqui é n, o anterior é n menos 1, 1 a menos. É a casa, lembra? Estou na casa n, a casa de trás aqui, n menos 1. Então, olha lá, o AN, ele vai depender do anterior mais 2 unidades. Ei, eu estou dizendo o seguinte, se eu quero achar esse próximo número aqui, eu pego o anterior e somo 2 unidades. É o que está escrito aqui, ó. O AN, quem está na posição n, vai ser o seu antecessor. O seu aqui antecessor, o anterior a ele, mais 2 unidades. Ah, professor, pere lá. Se aqui é 4, o próximo número vai ser o 4 mais 2. Isso mesmo, 4 mais 2, 6. O próximo número é o 6 mais 2, 8. O próximo número é 8 mais 2, 10. Você pegou a ideia? Olha o que está escrito lá. A1 igual a 4, primeiro número da sequência é 4, e AN é igual a n menos 1 mais 2. O que isso quer dizer? Quem está na posição n vai ser o antecessor dele mais 2 unidades. Então, se aqui é 4, o próximo é 4 mais 2, 6. O próximo, mais 2, 8. Mais 2, 10. Mais 2, 12. Então, esse é o padrão numérico. E aquela parte final? Para a parte final diz apenas assim, que n é um número natural, que a gente começa a contar aqui, ó, A1 primeiro, A2 segundo, são números naturais, e começa a conferir a partir de n maior ou igual a 2. Por que a partir de n maior ou igual a 2? Porque eu já sei o primeiro. Então, a partir do segundo elemento, é o anterior mais 2 unidades. É o seu antecessor mais 2 unidades. E aí você tem essa sequência. E eu queria conversar que a gente dá um nome para essa sequência na matemática. Esse tipo de sequência aqui é chamado de PA. Isso mesmo, de uma progressão aritmética. Repita aí. Isso aqui é uma progressão aritmética. O que é uma progressão aritmética? É uma sequência que cada elemento que vem à frente é o seu antecessor somado por uma constante. Essa constante aqui foi o número 2. Outra maneira de falar a mesma coisa é a diferença entre dois termos consecutivos é constante. Se você fizer 6 menos 4, vai dar 2. 8 menos 6 vai dar 2. 10 menos 8 vai ser 2. Então, isso nós chamamos de PA. A gente é íntimo, chama de PA. O que é PA? Uma progressão aritmética. Ah, qualquer sequência é PA? Não. Para ser PA, você pega dois termos consecutivos e a diferença tem que ser constante. Se for constante, você chama aquela sequência de uma sequência especial. Nós chamamos de progressão aritmética. E eu gostaria
de resolver, então, essa situação aqui, que a pergunta é essa. Quais das sequências, ou qual da sequência que eu tenho bem aqui é uma PA? Como é que a gente faz isso? Você vai fazer da seguinte maneira. Lembra que eu te falei? Se é PA, é porque a diferença dos termos tem que ser constante. E aí você vem aqui e diz, espere lá, se eu fizer 5 menos 2, tem que fazer a diferença. 5 menos 2 vai dar o número 3, professor. Legal. E se você fizer 8 menos 5, também vai ser 3. Ah, espere lá. E se eu fizer 11 menos 8, vai ser 3. Opa! A diferença de dois termos consecutivos é constante, então você chama isso aqui de uma PA. Então aqui você tem uma PA, uma progressão aritmética nesse caso aí. E nesse caso aqui, será que isso aqui é uma PA? Vamos colocar aqui uma situação. Vou colocar aqui, ó, 3 menos 2 vai dar 1. 5 menos 3 vai ser... Opa, parou. Por que parou, professor? Parou por quê? Porque, entenda bem, quando você fizer a diferença de dois termos consecutivos, tem que ser sempre o mesmo valor. Eu fiz 3 menos 2 deu 1, 5 menos 3 deu diferente. Isso aqui não é uma progressão aritmética, só é PA quando a diferença de dois termos consecutivos é uma constante e a sua sequência recebe o nome de uma progressão aritmética. Vamos ver mais um exemplo aqui. Se eu colocasse, por exemplo, assim, ó, colocar bem aqui 10, bem aqui 7, bem aqui 4, bem aqui 1. E eu pergunto para vocês, essa minha sequência aqui é uma progressão aritmética? Sim ou não? Como é que você faz? Você subtrai. 7 menos 10 vai dar menos 3. E cuidado aí, cuidado. 7 menos 10, olha lá. Você tem que fazer aqui, ó, 7 menos 10. Sinais diferentes, conserva do maior módulo e subtrai. Legal? E se fizer aqui 4 menos 7, menos 3, prof. 1 menos 4, menos 3. Ah, então isso aqui também é uma PA. Então eu gostaria que você entendesse que algumas sequências recebem o nome de progressão aritmética. Quando é que a minha sequência é uma progressão aritmética? Quando a diferença de dois termos consecutivos é uma constante. Anota aqui que eu já volto rapidola. Agora que você já sabe que eu tenho sequências especiais que recebem o nome de progressão aritmética, você também tem que conhecer que há sequências que são chamadas de progressões geométricas. Para entender direito isso, vamos considerar a seguinte situação. Considere a sequência. Já apareceu assim. A1 vale 6, o primeiro termo da sequência é 6. Aí você vem aqui e coloca, olha, eu tenho uma sequência, o autor da questão falou, começa com o número 6. Você já coloca 6 no início. Tudo bem até aí? Aí vamos tentar agora entender o restante. O que está escrito aqui? AN é 2 vezes AN menos 1. Mura, eu não peguei essa ideia, prof. Como é que eu faço isso? Você faz assim, ó. Olha lá. Eu tenho aqui AN menos 1 é o seu antecessor. Aqui está dizendo que ele vai depender do antecessor dele. Você pega o antecessor dele e multiplica por 2. Olha lá. Pega o antecessor dele e multiplica por 2, vai encontrar o valor dele. Ei, eu estou dizendo o seguinte. Se aqui vale 6, quanto é 6 vezes 2? Vai dar 12, prof. É o próximo elemento. Então aqui, ó. Vezes 2 agora, 12 vezes 2, 24. Vezes 2, 48. Então, existe um padrão aqui, existe uma regularidade, que cada elemento da frente é o seu antecessor multiplicado por 2. Então, quando aparece assim, as pessoas olham, é complicado, não vou conseguir fazer. Basta você parar e entender devagar. Olha, A1 quer dizer o quê? Primeiro elemento vale 6. Ah, o que está dizendo AN e AN menos 1? Posição AN menos 1 é a posição do antecessor dele.
Eu pego o antecessor, multiplico por 2, eu vou encontrar ele. Multiplico por 2 o próximo, por 2 o próximo. E aí você tem 6 vezes 2, 12, vezes 2, 24, vezes 2, 48. E eu queria compartilhar com vocês que essa sequência, que tem esse padrão numérico, nós chamamos de PG, de progressão geométrica. Repita, qual o nome disso aqui? Uma progressão geométrica. Ah, mas eu vou ter que ficar multiplicando para saber se é PG? Não. Basta perceber um detalhe. Quando é PG, você divide. 12 dividido por 6 vai ser 2. 24 dividido por 12 vai ser 2. Ei, eu estou te dizendo que quando você pega o da frente, divide pelo de trás, quando a sequência for uma PG, essa divisão é constante. E eu pergunto para vocês, por exemplo, aqui, quais das sequências que seguem aqui são PG? Quais? A letra A é uma PG, a B, a C? O que eu faço para saber se é PG? Você divide. Você divide aqui, ó, 10 dividido por 5, 2. 20 dividido por 10, 2. Ah, professor, deu o mesmo valor. Então é PG. Para ser PG, o da frente dividido pelo de trás vai ter que ser o mesmo valor. Então essa sequência bem aqui, você diz sim, é uma PG, prof. Aqui é uma progressão geométrica, é uma PG. Então eu estou compartilhando com vocês aqui nessa aula de sequências. Entenda bem, não é uma aula de PG, não é uma aula de PA, é uma aula de sequências. Mas eu estou compartilhando que nós temos sequências especiais. Duas. Uma chamada de progressão aritmética e a outra progressão geométrica. Ah, professor, nós vamos estudar a PA e a PG? Vamos estudar. Nas aulas futuras, nas aulas seguintes, vamos falar da PA e logo após vamos falar da PG. Não perca, tá bom? Então, agora essa outra sequência, será que isso aqui é uma PG? É uma PA ou não é nada? Vamos perceber aqui, estou perguntando, é PG? Venha cá. Se você dividir 50 por 100, se dividir 50 por 100, ah, prof, 50 por 100 tá difícil, não tá difícil não. 50 é a metade, se a metade vai dar meio, então aqui vai dar meio. E se você dividir 25 por 50, também vai dar meio. Então essa divisão está dando o mesmo valor, isso é PG. Ah, professor, deixa eu ver se eu entendi. Quando é PA, eu faço a diferença, tem que dar o mesmo valor, correto. Quando for PG, eu faço o quê? Você divide o da frente pelo de trás e o resultado vai ter que dar o mesmo valor. E aí a sequência, são sequências especiais que nós chamamos de PA e de PG. E esse aqui, será que é uma PG? Vamos lá. Se você dividir 8 por 2, quanto vai dar? Me diz aí, me conta aí, 8 por 2. Ah, prof, 8 por 2 vai dar 4. Aí você divide 4 por 8 também aqui e vai perceber que 4 por 8, 4 é a metade, então vai dar meio bem aqui. Opa! Quando eu dividi o da frente pelo de trás, o da frente pelo de trás não deu o mesmo valor. Então aqui não é uma PG. Essa foi uma PG, essa também aqui uma PG, mas essa não é nem PG e também, se você for verificar, também não é PA. Agora que você já sabe isso aqui, eu vou desaparecer um pouquinho para você anotar e logo após a gente vem a pergunta, mas Mura, é possível ter questões disso aqui com uma historinha, um contexto? Tem sim. Me espera que eu já volto rapidola. Vamos resolver agora a seguinte questão. O número mensal de passagens de uma determinada empresa aérea aumentou no ano passado nas seguintes condições. Em janeiro foram vendidas 20 mil passagens. Em fevereiro, 21.500. Em março, 23 mil. Esse padrão de crescimento se mantém para os meses subsequentes. Quantas passagens foram vendidas por essa empresa em junho do ano passado? Para resolver essa questão, você pode perceber que existe um padrão numérico. Vamos fazer o seguinte? Pega aí a sua régua, vamos montar uma tabela para a gente resolver essa situação aqui rapidola. Faz uma linha aí e a gente coloca aqui os meses. Eu tenho janeiro,
Aí depois fevereiro. Quem mais? Me conta aí, quem é o próximo? Março. Perfeito. Quem vem depois aqui de março? Abril. Quem mais você tem aqui? Maio. E bem aqui chegou em junho. E ele me dá a quantidade de passagens. Aqui em janeiro, 20 mil. Em fevereiro, aqui tem 21.500 passagens. Em março, você tem um valor de 23 mil. E ele diz assim, segue esse padrão numérico. E eu quero saber qual o total de passagens vendidas em junho. O que é que você percebe aqui? Vamos olhar aqui, olha, 20 mil, aqui 21.500, 23 mil. Você percebeu uma lógica? Olha, professor, daqui para cá está aumentando. Está aumentando quanto? Espera aí, professor. Ah, está aumentando 1.500. Legal. E aqui, está aumentando a mesma quantidade? Dá uma olhada aí, rapidola. Olha, 21.500. Ah, professor, está aumentando sim, 1.500. Ah, então aqui tem aquele padrão numérico. Cada elemento que vem na frente é o anterior, somando aqui 1.500. Você não precisa saber que o nome da questão aqui, da sequência, é uma progressão aritmética. Você precisa reconhecer que há uma regularidade, há um padrão numérico aqui. E aí você consegue resolver a questão. Nós iremos fazer o estudo da PA, vamos falar com mais detalhes disso aqui, mas aqui o objetivo é que você diga, olha, Mura, eu tenho aqui um padrão numérico, né? Você já sabe que é uma progressão aritmética, mas você tem aqui um padrão, está aumentando sempre 1.500 em relação ao anterior. Vamos lá então? 23 mil mais 1.500, 24.500. Vamos somar mais 1.500? Vai dar aqui um valor de quanto aí? Olha, esse mais 1.500 vai dar 26 mil. Vamos colocar mais um zero aqui. E 26 mil mais 1.500, você acha a resposta aí, 27.500. E aí você marca aí a alternativa B nessa questão aí. Basta você olhar com calma a questão, perceber qual é o padrão numérico para você responder a sua questão. Eu vou desaparecer um pouquinho, eu já volto com mais uma questão excelente, uma questão top para você. Já volto. Vamos agora resolver essa outra situação aqui. Eu tenho aqui a figura 1, a 2, a 3. Existe uma regularidade, existe um padrão aqui nessas figuras. E eu quero saber o número de quadrados vermelhos na figura de posição N. É dado por qual alternativa aqui? A, B, C ou D? Prof, como é que eu faço isso? Eu já te contei. Quando você pega uma situação dessa, você vem, monta uma tabela para perceber uma lógica, perceber um padrão. Vamos tentar? Aqui eu coloquei figura 1, figura 2, 3 e 4 e a quantidade de quadrados vermelhos que eu vou ter. Vamos lá. Na figura 1 eu posso contar. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 quadrados vermelhos. Legal, tenho 5. Na figura aqui, número 2, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, eu tenho 7 bem aqui. Na próxima figura, eu vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 bem aqui. E aí a gente pode resolver de duas maneiras. Primeira maneira, como é uma questão de marcar, eu posso analisar as alternativas aqui. Qual é que bate coerente com a questão? Olha lá, na primeira figura tem que dar 5. Isso quer dizer, esse 1 aqui é o valor do N. Quando o N é a minha posição, é a figura de posição N. Quando o N é 1, tem que dar 5. Quando o N é 2, tem que dar 7. Verifica aí qual é das alternativas, quando é 1 está dando 5, quando é 2 dá 7. Por exemplo, assim, ó, aqui 2, essa falha. Se você joga 2 aqui, 2 mais 4 vai dar 6. Não bateu, essa está fora. Ah, essa aqui, ó, se eu jogar, por exemplo, o número 2 aqui, 2 a segunda, 4 menos 2 vai ser 2. Poxa, não foi. Essa aqui não dá, porque quando é 2 tem que dar 7. Aqui, quando é 2 aqui, ó,
2 a segunda, 4 mais 1, 5. Furou. E aí sobrou só uma. Letra D, 2N mais 3. Mas como assim? Venha cá. Se é 1 aqui, 2 vezes 1, 2. Mais 3, 5. Legal. Se é 2 aqui, 2 vezes 2, 4. Mais 3, 7. Se joga o número 3 aqui, 2 vezes 3, 6. Mais 3, 9. E aí você gabaritou, você tem a certeza que a resposta aqui é a letra D nessa questão. E aí depois você para e diz, mas Mura, não tem uma maneira de eu chegar naquela expressão? Tem sim. Vamos lá tentar chegar naquela expressão? Olha lá, o meu termo geral aqui, eu vou olhar para cá e vou pensar o seguinte. Espere lá, eu sei que aqui é 5, mas como é que eu poderia chegar nesse 5 de uma outra maneira? Olha lá, eu olho para cá e percebo o seguinte. Aqui eu tenho 3 aqui de altura e 2 aqui na base. Olha lá, 2 vezes 3 vai me dar 6, que é o total de quadrados pequenos que eu tenho. Olha lá, se você fizer a base pela altura, se você fizer a base 2 pela altura, que é o número 3, vai dar 6. E aí você retira 1 bem aqui. Quando você retira 1 aqui, dá certinho o número 5. Aí você faz 1, será que foi coincidência o que eu pensei? Vamos ver se está legal isso aqui. Aí eu venho para a figura número 2. Eu olho a base, 1, 2, 3, altura também 3, então base vezes altura, 3 vezes 3, aí tem 2 vazios, menos 2. Aí eu começo a generalizar esse raciocínio. Pere lá, aqui era a figura 1, tinha 1 vazio. Figura 2, 2 vazios. Figura 3, também. Ah, então já percebi que esse menos aqui é a numeração da figura. E um detalhe importante, a minha altura que aparece aqui, sempre a minha altura é o número 3. Ó, tem 3 de altura. E a minha base é 1 a mais que a numeração. Figura 1 tem 2. Na figura 2 tem o número 3. Na figura 3 tem 4. E aí eu consigo, então, generalizar isso. Porque aqui eu consigo perceber que é verdade. Quer ver? Ó? Bem aqui, na figura número 3, se eu não estivesse olhando para lá, pelo poder da fé, como eu falo. Olha, se a figura é 3, na base é 1 a mais, vai ser 4. A altura sempre é o número 3. Menos, se essa é a figura número 3, vão ficar 3 vazios lá. Então, menos 3 aqui. E aí eu tenho 3 vezes 4, 12, menos 3, deu 9. É legal, prof. Então, vamos generalizar? Vamos. Olha só. Você tem aqui o chamado termo geral. Vamos escrever aqui, ó, o termo geral. Quem vai ser o nosso termo geral? Você vem aqui e diz, olha, eu percebi, Mura, que o meu resultado sempre é da seguinte maneira. A base é 1 a mais que a minha figura. Se a figura é a figura N, a base é 1 a mais, N mais 1. Está aqui a nossa base. Base N mais 1. E a nossa altura sempre é o número 3. Você faz base vezes a altura menos a numeração da figura, que é a figura N. Aqui você faz a distribuição, aqui, ó, vai ficar 3 vezes N, 3N, 3 vezes 1 dá 3. Menos N. E aqui eu tenho 3N menos N vai dar 2N mais um número 3, e aí realmente é a letra D a resposta. A princípio você pode parar assim, não, professor, eu gostei mais da primeira maneira, eu achei complicado, mas quanto mais você treinar matemática, mais será fácil você enxergar esse raciocínio. Então, tenha paciência que você vai ter essa visão, mas lógico, você tem que parar essa aula, fazer uma revisão, pois eu vou te esperar até a próxima aula. Rapidola. Epa, não vai embora, tô aqui escondido. Gostou da aula? Quer mais conteúdo? Então assista a nossa próxima aula aqui e sempre divulgue o canal Rapidola. E não esqueça, deixa seus comentários aí, aquele seu joinha parceiro. Te espero na próxima aula.